Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado hoje em festa, em clima de festa de São João. Não, mas não é São João ainda, né? Hoje é dia 23, Rick. São João é amanhã, dia 24. Um grande abraço para todo mundo do agro que leva esse país, que leva o nosso PIB adiante. E não posso esquecer da melhor cerveja do Brasil, Império. Muito boa! Rick, começamos hoje com Lula, Lula. Lula volta a defender comércio sem dólar. Ele tá cutucando onça com vara curta, ele e, tá. né? Tá terrível. Ele quer ver os americanos brigando com ele. E volta a discutir esse assunto em cúpula dos BRICS. Está tendo uma cúpula na Europa que o Lula está participando. Deu não um depoimento, fez um discurso muito duro ontem, pediu dinheiro para a Amazônia, passou o chapéu na Europa e também deu essa nos dedos dos Estados Unidos. Lula tá cutucando, não é bom. MP eleitoral vê o uso da função pública. Nós falamos semana passada sobre a questão do Bolsonaro, que ele poderia ser cassado nessa semana, né, os direitos políticos, e não ocorreu ainda, foi adiado para a semana que vem, isso se nenhum ministro pedir vistas, daí pode levar mais 60 dias. Mas o Ministério Público pediu a cassação dos direitos do Bolsonaro, então nós devemos ter o mito só depois de 2030, Rick. Pode ser, mas eu acho que não vai acontecer. Você acha que vai Será? acontecer? Eu acho que vai. Eu acho que ele sambou nessa. É, E pode tudo por ser. causa da reunião, mas se não passar nessa decisão, ele tem mais 14 processos a serem julgados, onde ele pode ter os direitos políticos cassados. Podemos ver a Michelle Bolsonaro, hein? Eu acho que vem Dilma 2 aí. Pode ser. Teve a Dilma do Lula, agora vem a Dilma 2 aí do Bolsonaro. Uhum. Plano Safra, Carlos Fávaro falou que deve ficar acima de 400 bilhões o Plano Safra. Então, o governo apoiando muito o agro, vê que o agro é o principal motor. Hoje nós comemorando aí a véspera do dia de São João. Carlos Fávaro disse que os valores já foram definidos pelo governo e que deve ter esse desembolso aí pro Plano Safra. Preços agropecuários caem 1,31% em maio. Rick, caiu o preço da picanha ou não? Ainda não faz tempo que eu não compro, na verdade. Eu ando meio Tá caro. ando meio vegetariano ultimamente. Também comeu toda a paz de amendoim, A A Dr. Dr. Peanut. Peanut. Pois é, passei uns dias aí à base de pasta de amendoim, agora Meu Deus, mas que bom, né? Tirando um pouquinho aí da pressão inflacionária sobre o alimento, um dos principais destaques para o milho, menos 24,7%, banana nanica, menos 9%, e carne bovina, nós estamos falando agora da picanha, menos 7,21%. E isso impacta diretamente aí a população de baixa renda e a população de classe média, graças a Deus, tirando um pouco dessa pressão, principalmente por causa da queda do dólar. E antes de falar de dólar, vamos falar da taxa Selic. Banco Central não cumpriu a expectativa e não baixou a taxa Selic dessa vez, agora só em agosto. Então, Lula, eu não vi se ele falou. Lula falou alguma coisa, será, Rick? a Gleice falou, né? O que ela falou? Tem aí ou não? Tem aqui na mão, quer que eu leia? Leia, leia. Abre aspas, né? Para não acharem que fui eu. Está na hora do Senado agir, com os poderes que a lei confere, para cobrar Campos Neto e a diretoria bolsonarista do Banco Central. Sabotam a economia e atuam propositalmente contra o país. Não há mais como tolerar essa situação. O certo é a saída desse pessoal. Gleice Hoffmann, dia 21 de junho de 2023. Aqui é o golpe, aqui é dar o golpe no Banco O Central. golpe no Banco Central. Tá louco. Mas erraram um pouquinho a mão. Podia estar baixando, mesmo que 0,25, para dar um indicativo. Então, possivelmente, vem aí na próxima reunião. A expectativa é que venha com baixa na próxima reunião. Dólar na semana, menos 0,82. Nós falamos ali que está impactando a inflação do alimento. E não fechou o dólar ainda, né? Agora nós estamos 16 horas. 16 horas. Então, menos 0,82 e Bovespa estável na semana, menos 0,1%. Então, mais 0,1%, perdão. Dólar com a tendência de queda, então os países emergentes como um todo
estão tendo a sua moeda sendo valorizada perante o dólar. Não é só o Brasil, nós estamos vendo o México com uma valorização mais forte ainda. O Brasil, possivelmente, se não tivesse furado o teto de gasto e feito a questão ali do arcabouço fiscal, provavelmente estaria com o dólar mais baixo ainda. Então é uma tendência mundial e não só uma política de governo, mas, por outro lado, o real se beneficiando até pela questão inflacionária e também com a aprovação do arcabouço fiscal, tranquilizou os ânimos dos investidores. Economia internacional, vamos para JP Morgan, ver recessão aí no radar e é esperado isso para final do ano ou para 2024, se o Fed não baixar as taxas de juros americanas. Então aí está sofrendo a pressão a Gleice americana, né? O Fed não, o JP Morgan aí já pegando um pouquinho no pé do Fed para baixar essas taxas de juros, senão eles estão vendo que pode ter uma recessão e recessão americana nunca é bom, devemos ter um problema enorme. Bancos de desenvolvimento podem aumentar empréstimo em 200 bilhões de dólares. Nós estávamos falando do Lula que passou o chapéu lá pedindo dinheiro para a Amazônia, mas ele falou isso também. E também os outros países, os comandantes dos outros países, eles também estão cobrando o FMI aí como um todo e o Banco Mundial para que vejam os países em desenvolvimento, principalmente pela questão da crise do Covid. Então, uma cobrança diversa. Mídia tenta me associar, isso aqui tá engraçado, ao caso do submarino, diz o ex-presidente Bolsonaro. E foi uma declaração que eu vi, saiu uma notícia, acho que foi do Metrópolis, falando que o Bolsonaro, o Marcos Pontes, ex-ministro do presidente Bolsonaro, ele tinha uma empresa que vendia esses pacotes do submarino. Mas que loucura, Rick. Você ia pro submarino ou não? Não ia, né? Até porque não era um submarino, era uma cápsula controlada por um controle de videogame, Não, né? e você viu que não dava para ver nada. Sim, mas só uma mini janelinha e uma telinha. Não tinha janela, tinha. Não sei agora, você me Eu ouvi pegou. falar que não tinha janela. A visualização maior era pra uma telinha, né? Com uma câmera, né? É. Uma parada assim, né? Como se vê no computador, assim. Nada a ver, né? Misericórdia. Isso é não ter com o que gastar o dinheiro, né? Não, ó, você viu a cápsula? Assustadora, né? Eu tava vendo não sei se tu viu também, uma reconstituição de como deve ter sido a implosão. Uhum. Cara, acho que não sentiu nada. Não, foi com muito certeza. forte. Com certeza não sentiram nada, não viram. Acho que nem chegou a dar tempo de dar medo, assim. Porque eu fiquei pensando assim, você é de Cócoras, acho que 6 pessoas dentro do negócio. Se eles estivessem vivos lá e morrendo aos poucos, imagina a claustrofobia naquilo. Uhum, o desespero, um ficando em pânico, os outros ficando em pânico junto. Se tu ganhar de presente, você ia lá ou não? Não ia, né, cara? Mais fácil ir com o James Cameron, que vai naquele submarino da União Soviética lá, do que nessa cápsula aí que eles foram. Meu Deus, que loucura. Nossa, e ainda sobrou pro Bolsonaro aqui. Sobrou pra ele. Não, é terrível, meu Deus. Tem notícia que não dá. Brasil abre consulta para renovar concessões de energia. E são contratos que estão vencendo a partir de 2025, então o Brasil já está fazendo algumas consultas para renovar. Só para dar um parênteses ali, as empresas de energia elas acabam arrematando lotes para a exploração da energia e distribuição, e esses lotes acabam tendo um prazo definido, então algumas concessões estão vencendo, então o Brasil já está vendo essa questão. E algo bem ruim aconteceu essa semana, agora de ontem para hoje, ações da Siemens acabou desabando depois de problemas persistentes com turbinas eólicas. Eles estão tendo problemas nessas turbinas, que eles fornecem 38% dessas turbinas de energia eólica para o mundo, e eles estão tendo problemas, já falaram que não vai ter lucro nesse ano, e por outro lado eles não sabem quando vão conseguir resolver esses problemas, então um problema enorme aí, não é como um caso Americanas, mas um problema aí para Siemens, e tomara que isso não se alastre para as outras empresas, principalmente na Europa. Acabamos por aqui, vamos tomar um quentão hoje ou não? Ah, hoje é dia de tomar quentão, comer pinhão e paçoca, quadrilha. Paçoca, de melhor piada, não posso falar, Henrique. Gente, obrigado, que vocês tenham um bom final de semana, um bom descanso. Bye!